Pois é, meus amigos, a Copa do Mundo tá vindo aí. Muito se fala sobre a classificação do Brasil para a final, tendo em vista que é uma das favoritas. Mas para isso é preciso passar por uma série de adversários bem qualificados antes. Por isso hoje, você verá quem são os adversários do Brasil na fase de grupos, e ainda, quem são os jogadores na qual a seleção do técnico Tite deve prestar atenção e tomar mais cuidado. Peço que já se inscreva no canal para ajudar, deixe o seu like e ative o sino de notificação para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Bom, antes de sonhar com o momento da glória, onde os jogadores da nossa seleção levantam a taça do Hexa, é preciso olhar com respeito e atenção para os primeiros adversários nesse difícil desafio. Afinal, temos pela frente seleções que estão disputando torneios em seus continentes, ou seja, além de disputarem competições em alto nível meses antes da Copa, as demais seleções do nosso grupo chegam com mais entrosamento na Copa. Isso pode fazer toda a diferença para o Brasil, que vem jogando apenas amistosos recentemente. Vamos começar falando da Sérvia. Atualmente os sérvios estão no meio da UEFA Nations League, uma competição internacional e profissional de futebol, que é disputada a cada 2 anos por seleções de países membros da UEFA, a União das Associações Europeias de Futebol. A seleção da Sérvia disputou 4 dos 6 jogos que fará antes da Copa. Eles ganharam 2, empataram 1 e perderam também 1. O destaque dessa seleção é o Aleksandar Mitrovic, o atacante de 27 anos atualmente joga pelo Fulham. Aos 18 anos Mitrovic foi considerado um dos 10 maiores talentos sub-19 da Europa pela UEFA. Ele tem 14 gols pelo clube em 2022, inclusive, deixou o seu gol na última partida que a Sérvia empatou contra a Eslovênia. Outra grande arma desse time é o Dusan Vlahovic. O jogador de 22 anos tem 1,90 m de altura e joga atualmente na Juventus, onde fez 11 gols desde que foi contratado no começo do ano. No dia 28 de novembro, o Brasil tem um confronto difícil contra a Suíça, apesar de não viver um bom momento, pois atualmente a seleção suíça disputou 4 dos 6 jogos da Liga das Nações, onde perdeu 3 e ganhou apenas 1. Na última oportunidade em que se enfrentaram em uma Copa do Mundo, por exemplo, a seleção brasileira empatou o jogo em 1-1 com o time suíço, e teve algumas dificuldades não só em criar jogadas, mas também em se defender. Por isso vale muito a pena ficar de olho no time, pois o técnico Murayak conta com atletas que já são experientes em competições desse nível à sua disposição. Alguns dos principais jogadores dessa seleção são o veterano Xherdan Shaqiri, que atualmente defende a equipe do Chicago Fire. O Granit Xhaka, meio-campista de 29 anos que atualmente joga no Arsenal, e Helio Seferovic, jogador de 30 anos do Benfica de Portugal, que foi emprestado recentemente ao Galatasaray, onde deve ficar até o meio do ano que vem. Pelo Benfica, Seferovic fez 10 jogos e participou diretamente de 5 gols, sendo 3 feitos por ele dando assistência para outros 2. Na última rodada da Liga das Nações. No mês passado, ele deixou o dele em cima da seleção portuguesa na vitória de 1-0. O último adversário do Brasil na fase de grupos da Copa é a seleção camaronesa no dia 2 de dezembro. Essa equipe das 3 provavelmente seja em teoria a mais fácil para vencer, mas também possui fama de fazer um jogo duro e de muita resistência física, o que pode dificultar a vida da nossa seleção. Atualmente a seleção de Camarões está disputando as eliminatórias da Copa Africana das Nações. Mas teve apenas um dos 2 jogos que estavam previstos até então, onde venceu a seleção burundinesa por 1-0, mas deveria já ter jogado também contra a seleção queniana, porém o jogo foi cancelado. Antes disso, a última vez que os jogadores camaroneses entraram em campo para defender sua seleção foi na última partida eliminatória para a Copa do Mundo, onde acabou vencendo por 2-1 o jogo contra a seleção da Argélia, que era a favorita pois conta com jogadores conhecidos mundialmente, como é o caso de Riyad Mahrez, atacante do Manchester City. Ismael Bennacer, meio-campo do Milan, e o veterano Islam Slimani, atacante que hoje joga no Sporting de Portugal, mas já jogou no Olympique de Lyon, Leicester City e Mônaco. O destaque da seleção de Camarões é o atacante Carlo Toko Ekambi, que atualmente está no Olympique de Lyon, desde 2020 quando saiu do Villarreal. O jogador de 29 anos marcou nas 2 últimas partidas pela seleção. Além disso, ele disputou na última temporada pelo clube francês 30 jogos, onde fez 12 gols e deu assistência para outros 5. Bom,
Todos sabemos que o futebol é imprevisível, que situações adversas podem acontecer e times não favoritos podem surpreender, assim como seleções favoritas podem decepcionar. Talvez esse seja um dos motivos pela qual o esporte é tão apaixonante e querido em todo o mundo. Agora a ansiedade aumentou, apesar de faltarem cada vez menos dias para o tão esperado início da Copa. Mas e aí? O que você pensa a respeito dos nossos adversários? Acredita que podem surpreender? Deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e muita saúde a todos!